Olá, meu nome é Leonardo de Oliveira Almeida, sou aluno da matéria Dinâmicas e Estruturas Aeronáuticas, ministrada pelo professor Aldenir, da Faculdade de Uberlândia. Inicialmente, esse trabalho eu iria fazer em dupla, né, com André Souza, porém, por motivos pessoais, ele acabou desistindo da faculdade e então ele, nesse meu projeto, nesse meu trabalho, ele contribuiu somente até a parte de distribuição de massas. Da parte em diante fui eu que fiz sozinho, né? Então eu vou dar continuidade aqui na minha apresentação. O modelo da aeronave escolhida foi o modelo da Cessna 152, um monomotor a pistão, com capacidade para 2 ocupantes e tem três trens de pouso, né? Que seria 3 rodinhas. Duas na parte traseira conectado na fuselagem, que eu coloquei na distribuição de massas como uma conectada na massa e uma conectada na frente no bico do motor, que seria na parte da fuselagem na frente, só que como a gente definiu o motor e a parte da hélice ali como um centro de massa, a gente colocou a outra rodinha do trem de pouso ali na frente. Esse modelo, apesar de ter sido criado em 1977, é utilizado até hoje em dia, os modelos parecidos com eles, os modelos similares, porque ele foi sofrendo variações durante os anos, né? Inclusive até tiveram versões acrobáticas do Cessna 152, que foi o A152 Aerobat. Algumas curiosidades, né, sobre o modelo Cessna. E um dos motivos que a gente escolheu essa aeronave foi a sua fuselagem, o modelo, o formato dela, que foram primordiais, que a gente não queria uma aeronave muito complexa para acabar tipo, se enrolando sem conseguir resolver e não conseguir entender a matéria, e ao mesmo tempo não queria uma coisa muito simples, que não precisasse fazer muita coisa e que a gente também não tivesse a dificuldade de correr atrás para entender e conseguir resolver a otimização, a modelagem matemática, né? Certinho. Então a gente fez essa distribuição dessas massas, onde a massa 1, 2 e 3 são as massas da empenagem, M4 seria a fuselagem ali principal, M8 seria a parte do bico do motor, onde tem a hélice, M5 e M6 seriam as asas, que está conectada ali na M4, que seria a fuselagem, M7 e M9 seria os trens de pouso traseiro e M10 o trem de pouso dianteiro. Eu estou dando uma olhadinha aqui de lado aqui, é porque a tela está aqui e a câmera está na minha frente. Aí por isso que você vai ver muito olhando aqui pro ladinho para ver onde o slide tá. E foi isso. Então a gente definiu 10 massas conectadas ao solo. O professor orientou a gente a fazer os trens de pouso, M7, M9 e M10 conectadas ao solo. E depois de feito o modelo certinho, encontrado o modelo certinho, a gente definiu que teriam 10 massas, 12 rigidezes e 13 amortecimentos, por conta dessa conexão com o solo. Aqui a gente tem a distribuição de massa. A massa do valor real, a gente pegou ela e fez um valor proporcional a 1 kg, né? O valor real da nossa massa, a gente usou o valor do peso da aeronave vazia, que a gente encontrou entre 450 e 490 quilos na internet. A gente utilizou 450 quilos, um valor legal para a gente fazer essa proporcionalidade. Foi essa parte que o André me ajudou a fazer, que ele fez essa proporção, a distribuição a gente fez também. E as rigidezes, arbitrariamente, a gente definiu deixar essas, que estavam lá no exemplo do professor, a fim de estimá-las depois quando viessem as FRFs experimentais e ter que ajustá-las, né? Então esses valores foram que a gente definiu para o início do nosso projeto, os parâmetros, sem saber muito o que vinha pela frente. A gente não sabia, não tinha noção do que vinha pela frente, o que era otimização. Então foi isso inicialmente isso que a gente definiu. Algumas pessoas fizeram as massas em relação às rigidezes, em relação ao comprimento da aeronave, essas coisas. Eu e o André a gente definiu deixar assim para saber o que viria pela frente. Qualquer coisa a gente faria modificação. Só que a gente apresentou o professor, estava tudo certo e a gente continuou o projeto. A partir desse modelo matemático,
O André ele já tinha desistido da faculdade, então eu que dei continuidade, né? É, deixa só eu pegar aqui, certinho. Bom, nosso modelo matemático escolhido foi para encontrar as equações de movimento, foi através da resolução das equações de Lagrange, onde precisamos encontrar as energias potenciais e as energias cinéticas, né? Para encontrar esse lagrangiano, que seria esse LT menos o V aqui. E por meio dessas equações é possível encontrar o lagrangiano associado e em seguida encontrarmos as forças de amortecimento com os cálculos dos esforços generalizados, através do trabalho virtual das forças conservativas do sistema. Essa parte ficaria muito extensa se eu colocasse todas as equações aqui no nosso slide. Então eu deixei aqui aberto o meu relatório final para mostrar mesmo essas equações que foi definido, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. E aqui temos o lagrangiano, as forças não conservativas. Então, para cada equação, de cada coordenada generalizada, a gente fez todo o processo do lagrangiano para encontrar todos os coeficientes para a gente montar nossas matrizes modais, né? Então, depois desse processo, desse cálculo inteiro, a gente conseguiu fazer essa parte do movimento em forma matricial, que eu coloquei aqui do ladinho aqui do nosso modelo matemático. Então, a gente teve que fazer isso de forma, as matrizes de forma linear, aqui de massas, aqui de coeficientes de amortecimento e aqui de coeficientes de rigidezes. A gente fez essa parte aqui para usar no software MATLAB, para encontrarmos a parte de problemas de alto valor, né, encontrar as matrizes modais e tudo certinho. Então a gente vai para a parte das frequências naturais. Quando a gente vai para a parte do software, né, a gente encontra essas frequências naturais, né? Porque nosso código, a partir dos altos valores, matrizes modais, fatores de amortecimento, a gente consegue plotar o software das FRFs e definimos a teórica dessas FRFs modificadas pelo professor, sabe? Que ele vai mandar uma FRF diferente dessa para a gente modificar tudo e encontrar quais foram os coeficientes de rigidez e de amortecimentos que a gente tem que definir no nosso projeto. Nessa parte, nas frequências naturais das FRFs, eu optei por colocar as apresentações das FRFs 1, 4, 8 e 13. Por quê? Não teria como a gente colocar todas. Então o professor ele orientou a gente a fazer da 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, optasse estrategicamente pelas FRFs para a gente analisar, fazer os ajustes, fazer as análises, tudo certinho. Então, eu optei por colocar essas 4, que para não ficar uma coisa repetitiva também, porque o meu, como são 13 FRFs, ia ficar muito extenso, né? Então eu optei por colocar essas 4, que são bem diferentes, para a gente ver qual que é o que vai acontecer com elas, né? Com o ajuste, tudo certinho. Então a gente tem aqui a frequência e a fase dela embaixo. Então a gente tem aqui da 8, 8 e da 13, 13. Vou deixar aqui um tempinho só para vocês verem. E, consequentemente, né? Como a gente tem 10 graus de leviandade, consequentemente a gente tem 10 modos de vibrar. Todos são ilustrados de uma forma de figura 3D, que o professor definiu isso em sala pra gente. Teve uma época da apresentação que a gente teve que definir esse modo 3D, plotado. Aqui na nossa apresentação eu coloquei um, só que também no relatório eu coloquei os 10 detalhados, né? Tudo certinho aqui, ó. Onde eu tenho aqui o modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, modo 5, modo 6, modo 7, modo 8, modo 9 e modo 10. Não coloquei no nosso slide, senão ia ficar uma coisa muito repetitiva. Passa slide, passa slide, passa slide. Aí eu, para não ficar uma coisa muito chata na apresentação, eu defini colocar assim, não ficar uma coisa também muito cansativa. Então vamos para a parte interessante. O ajuste de modelo. O professor passou para a gente umas FRFs experimentais, então eu fiz essa comparação inicial
das nossas FRFs. Em vermelho, as FRFs novas, experimentais, que o professor passou. Em azul, as FRFs do teórico, que é do nosso sisteminha. Aqui, continuando com o nosso padrãozinho da 1144, 88 e 1313, né? Depois que o professor passou essas FRFs, qual que seria o nosso foco? Otimizar os valores de K e de amortecimento e de rigidezes para aproximar ao máximo esses gráficos aí. Aproximar, ajustar, porque pode ver que eles parece que estão bem diferentes, até o formato deles, né, tá bem diferente. Então, quando eu olhei isso, eu fiquei um pouco desesperado, juro que eu fiquei meio triste, assim, que eu falei, será que eu vou conseguir fazer isso, que eu estava fazendo sozinho? Mas, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com o nosso projeto. Então, assim, a gente foi para a parte da otimização. Aqui, otimização. O que eu fiz na otimização? Eu peguei as FRFs do professor e procurei os picos delas. Encontrei essas frequências nos picos e defini elas aqui para mim fazer a minha otimização. Nessa parte, a gente realizou em duas etapas. A primeira etapa seria ajustar as rigidezes, que seriam as frequências, na nossa horizontal, e depois as magnitudes do nosso gráfico, que seriam otimizar nossos amortecimentos, né? A primeira otimização foi feita com as 12 variáveis de rigidez, com 500 interações. Eu fui fazendo bastante interação, então teve interações que eu fiz com 1000, com 2000, a fim de diminuir o máximo aquele erro do best value. Então eu fui fazendo bastante vezes assim. No meu relatório eu coloco uma média de quantidade de vezes que eu coloquei, mas assim, não menti em nenhum momento sobre a quantidade, porque eu passei noites e noites em claro fazendo mesmo, rodando aqui o otimizador. Às vezes era estudando outra matéria, rodando o otimizador e mudando o x máximo, x mínimo. Foi uma loucura, mas foi isso que eu fui fazendo. Então a gente encontrou esses valores na primeira otimização, dos valores de K, não mexi nos amortecimentos inicialmente, na primeira otimização, e o best value que eu encontrei melhor foi esse daqui. Na segunda parte, eu aproximei bastante os Ks, então o best value baixou para tipo 10 a menos 5, e comecei a mexer no amortecimento. Dei uma travada no K, quando eu encontrei um valor excelentíssimo de K, e fui para a parte dos amortecimentos. Quando eu passei para a parte dos amortecimentos, eu encontrei esses valores como ótimos, fui testando. Na aula, o professor me deu muita ajuda, e eu quase ia falando besteira, muita ajuda, e ele conseguiu assim fazer o meu pico chegar certinho no outro pico da experimental, que foi uma ajuda grandíssima ali que eu tive. Inclusive, depois dessas ajudas que o professor deu em aula, as pessoas vieram me perguntar como que eu estava fazendo, que estava dando certo e tal. Mas realmente foi um trabalho assim muito gratificante encontrar esses valores, e depois de também muito trabalho, né? Então a gente chegou na análise dos resultados, né? Depois da segunda parte de otimização, que a gente fez essa estimação dos valores de C, a gente foi a hora da verdade agora. Encontrou ou não encontrou? Então a gente viu aqui que os valores de K ficaram muito perfeitos mesmo. A gente vê que os picos batem um com o outro. Até mesmo as partes que eles não conseguem encontrar amplitude, não conseguem chegar na amplitude, eles estão ali certinho na parte ali da frequência, né? Então, essa foi a parte da 1, do 44, eu vou da 88 e da 1313. Eu também fiz uma parte aqui que é para a gente analisar mesmo como que a magnitude da nossa otimização, né? Então eu fiz aqui comparando com as iniciais lá, que no comecinho da nossa apresentação, com a final, com as FRFs otimizadas. Nessa parte, ó, pode ver que o 1, olha o tanto que eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer uma coisa dessa e deixar um gráfico tão bonitinho assim, tão perfeitinho, otimizado dessa maneira e chegar nesse resultado. Então quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito grato com tudo.
vi que não valeu a pena todo o processo, né? Aí aqui a gente tem do 4.4, a gente tem aqui do 8.8, ó, e a gente tem aqui do 13.13, comparando as iniciais com as finais aí otimizadas. Então a gente tem a conclusão. Nessa otimização, eu atingi assim, um resultado muito esperado, muito legal. Eu supriu muito minhas expectativas, porque eu não imaginava que eu ia conseguir fazer sozinho pela aquela pressão psicológica, né, sobre a matéria, sobre a dificuldade de fazer esse projeto. Eu gostei de fazer, disse que foi engraçado. Geralmente as pessoas têm dificuldade e acabam não gostando da matéria. Eu gostei de fazer, gostava de ficar fazendo as interações no software. Às vezes dava um desespero, porque igual essa última parte que eu tive que chegar um pico não sobe, o pico não desce, bate o desespero, mas eu achei muito gratificante. Teve algumas partes que eu fiquei um pouquinho triste, igual eu coloquei aqui na conclusão, a parte da FRF 13.3 na frequência de 50 Hz, que pode ver aqui, ó, que na parte de 50 Hz aqui o pico ficou um pouquinho distante. Então eu acho que essa parte eu tentei de tudo aqui tentei bastante, né, na verdade. De tudo a gente não tenta, né, que não tem como. Mas eu tentei o máximo de chegar nos valores melhores que eu conseguia. Movia o K, movia o C, e depois eu voltava no K de novo para ver se eu não tinha errado no K, e o K tava perfeitinho, e voltava no C de novo. E assim, as quantidades de vezes que eu coloquei no relatório não são historinha para boi dormir. Realmente eu passei noites tentando fazer isso, rodando. Então, eu acredito que esse foi um resultado muito esperado que eu consegui. Então, aqui, portanto, conclui-se que o estudo desenvolvido sobre o sistema da aeronave de Cessna 152 alcançou resultados satisfatórios e esperados quando comparados às suas FRFs experimentais e teóricas. Eu queria agradecer, né, ao professor todo o suporte que o senhor deu para a turma, né? A turma conseguia entender quando o senhor corrigia, pelo menos os meus códigos, as minhas dúvidas, e vinham me perguntar como que eu tinha feito, com a ajuda das outras duplas que me ajudavam também a fazer, eu consegui ajudar também outras pessoas, e foi uma satisfação assim fazer esse projeto de uma maneira que eu consegui entender a matéria, inclusive a matéria da prova. Fazendo um projeto eu consegui entender melhor a, a matéria da prova. E foi isso. Eu consegui chegar nesses resultados. Espero que o senhor tenha gostado do vídeo. Não tenha ficado maçante. Eu tentei não prolongar muito. E tentei deixar todos os pontos de vista assim, em relação ao meu projeto, os métodos desenvolvidos bem detalhados, tanto no relatório quanto aqui. Aqui não ia ficar muito detalhado porque não tem como a gente falar tudo que a gente quer, né? Mas eu tentei passar todo o meu processo de construção aí do projeto. Muito obrigado e até mais.